Eu vou a Marcos Couto agora, essa pataquada de Nitinho, 5 e 12, 5 e 12, essa pataquada de Nitinho, pataquada é assim, pataquada de Nitinho, você vai saber qual a pataquada do presidente da Câmara. Boa tarde, Marcos Couto. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde a todos que acompanham o Cidade Alerta Sergipe. A presidência já protocolou na manhã de hoje o processo eleitoral da mesa diretora da Câmara Municipal de Aracaju. Só que a oposição, segundo a oposição, foi pega de surpresa. E aqui Elber Batalha Filho, líder da oposição. Vereador, de que forma foi pega de surpresa? Boa tarde. Boa tarde, Gilmar. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Olha, na verdade, esse é um procedimento que, em regra, deveria acontecer em dezembro de 2018, já que esse período eleitoral, esse processo eleitoral, melhor dizendo, seria para o biênio 2019-2020. No entanto, foi aberto lá atrás, na gestão do então presidente Vinícius Porto, um precedente perigosíssimo. Naquela oportunidade, para que se fizesse essa mesma antecipação, retirou-se do regimento a vedação da antecipação da eleição, que possibilita a qualquer momento do primeiro biênio, inclusive o presidente pode se eleger, Gilmar, no primeiro dia, em 1º de janeiro, e convocar automaticamente para 15 de fevereiro a reeleição, já completando os 4 anos como presidente. É ilegal? Olha, não é ilegal, mas nós entendemos que é uma antecipação desnecessária. Sabíamos que o presidente estava trabalhando isso, ele tinha conversado com algumas pessoas, conversou inclusive comigo. Eu disse a ele que, apesar de não ter nada pessoalmente ao nome dele, eu achava que não era uma boa ideia essa antecipação das eleições, mas hoje fomos pegos de surpresa com um anúncio durante a sessão de que a eleição será amanhã por volta das 11 horas e que aqueles que desejem disputar comecem a contar o prazo e a montar suas chapas para concorrer às eleições que ocorrerão, segundo o presidente, amanhã às 11 horas. O senhor vota nele para a reeleição? Eu preciso saber primeiro quem são os candidatos. O que se coloca num primeiro momento é o seguinte: não é uma boa opção essa alternativa de antecipação eleitoral. Por quê? Porque quebra-se um paradigma, Marco. Imaginem se logo depois que toda uma legislatura, Gilmar, da Assembleia Legislativa fosse eleita, da Câmara de Vereadores fosse eleita, com 6 meses de mandato, se convocasse já uma nova eleição para mais 4 anos. Seria mais ou menos o equiparado para isso. Ilegal não é, porque a legislatura anterior abriu esse precedente. Inclusive é um dos motivos de debate entre ele e outro candidato, que é o vereador Vinícius Porto. E hoje eu disse ao vereador Vinícius Porto, infelizmente você mesmo abriu esse precedente quando foi para lhe beneficiar. E muitas das vezes a gente quebra uma regra achando que vai ser bom para nós e com o passar do tempo isso se volta, no caso, contra ele mesmo. Agora essa situação é posta em voga novamente. Eu faço parte da comissão que está revisando o regimento interno. Eu já coloquei na minha proposta o retorno à redação inicial. Esse projeto deve ser votado e aprovado até o final desse semestre, mas só que a redação atual ainda vige esse permissivo. E com base nesse permissivo, o presidente hoje convocou essas eleições para amanhã. Ou seja, em linhas gerais, amanhã ele convoca a eleição? As eleições foram convocadas hoje para ocorrerem amanhã às 11 horas da manhã. Ou seja, amanhã serão as eleições da presidência da mesa para ver que grupo presidirá a mesa da Câmara para o biênio ainda 2019-2020. E Elber Batalha é candidato? De forma alguma, até porque não tem como você ser candidato e viabilizar uma candidatura, você sabendo da eleição às 10 horas da manhã de hoje e sendo candidato amanhã, e a eleição sendo amanhã às 11 da manhã. Vamos esperar os acontecimentos, os debates que vão ocorrer. De minha parte, pessoalmente, não tenho nada contra o presidente. Votar nele é uma situação. Agora, a antecipação em si é algo que eu acho que é ruim para a democracia, é ruim para o processo de construção e sou tão contra isso que já propus o projeto que está tramitando, que está em fase de elaboração, na verdade, em conclusão, já que é uma comissão de vereadores, e uma das minhas contribuições foi retirar esse permissivo da antecipação do nosso regimento. Mesmo o senhor sendo de oposição, como é que o senhor avalia hoje a presidência da casa, ou seja, na pessoa de Josenito Vitale, Nitinho? Olha, enquanto presidente, eu não tenho nada para falar do Nitinho. Tivemos embates iniciais quanto aos espaços de discussão da oposição,
Mas, com o transcorrer do tempo, esses espaços foram discutidos, espaços, quando eu falo, espaços de debates, muitas das vezes o debate não era permitido, não era tão ampliado, e esses debates foram, acho que o presidente toma o norte do que é o papel de um presidente, de que mesmo tendo um grupo político, deve permitir o diálogo e que a oposição marque sua posição. Nesse ponto, eu não tenho críticas a fazer. A minha crítica a esse momento, a esse posicionamento de antecipação é clara. E como eu já disse, sem ser repetitivo, mas tendo que frisar, a minha, vamos dizer, não concordância com a antecipação já está alicerçada na minha propositura de não possibilitar mais isso. Mas, infelizmente, hoje, provavelmente amanhã, concorrerão 2 candidatos que se utilizaram desse estratagema para se beneficiarem. E vamos ver o que vai acontecer. Vereador Gilmar, gostaria de interagir conosco. Pois não, Gilmar? Ontem, Batalha Filho, boa tarde para você, vereador, mas ontem devia ter sido realizada a primeira das 5 sessões sobre a determinação da juíza de direito da 3ª Vara Civil, Simone Fraga, que determinou exatamente a realização de 5 sessões consecutivas como máximo de sessões para a instalação da CPI do lixo. E ontem fingiram na Câmara que não tinham quórum e não realizaram a sessão. Eu pergunto o seguinte: vereador Nitinho disse hoje na Mix FM que passaram as 5 sessões, ele como presidente vai indicar os membros. E se o pessoal não quiser participar, como é que vai ser instalada a CPI do lixo? Olha, Gilmar, na verdade, só colaborando com a sua afirmação, na verdade, começou a contar o prazo na quinta passada. Já houve uma sessão. Ontem foi usado claramente um estratagema político, e não só do presidente, de vários vereadores, os membros da mesa inteira estavam lá, mas ninguém abriu a sessão. E ontem não contou, mas hoje já contou a segunda. Então, se seguirmos uma sequência lógica, até quinta-feira da semana que vem, haverá de haver a instalação da CPI com a indicação dos nomes, pelo menos a indicação dos nomes, para que esses nomes já debatam quem será o presidente, relator e o início das reuniões. É claro que o esforço da Prefeitura e da gestão da mesa da Câmara é grande no sentido de que a CPI não se instale, inclusive da mesa da Câmara, por decorrência de pressões do Poder Executivo. Agora, nós de nossa parte temos uma decisão judicial que conseguimos com muito suor e lágrimas, vamos dizer assim, e vamos fazer valer essa decisão. A Câmara recorreu, nós ainda temos, Gilmar, o prazo de contrarrazões. Eles, nervosos por não terem essa questão do prazo e quererem suspender essa decisão, atravessaram uma petição para o desembargador Roberto Porto pedindo que ele dê efeito suspensivo à decisão da juíza, mesmo sem o recurso de apelação deles ter sequer chegado ao tribunal. Enfim, é um desespero total para que não haja CPI. Mas de nossa parte estamos firmes. Hoje ficamos lá e mostramos que se não tivesse ninguém da mesa, eu mesmo iria abrir a sessão para que o prazo fosse contado. Faltando 1 minuto que eles viram que não ia ter jeito, abriram a sessão, porque viram que eu iria abrir, mesmo não sendo da mesa, porque o regimento permite, na ausência de membros da mesa, estando no último minuto do prazo de tolerância, pode qualquer vereador abrir. Então eu iria fazer isso. E já foram-se 2 sessões. Se amanhã houver sessão, além da sessão da eleição, contar-se-á mais uma. Então, entre quarta e quinta da semana que vem, fecha-se esse prazo final para a indicação dos membros e vários vereadores já declararam que querem participar. Então, eu creio que não vamos ter esse problema do desinteresse. Pelo contrário, temos mais interessados do que vagas. Eu tenho mais uma pergunta final para depois passarmos para Marcos Couto, que é a seguinte: concordo com um questionamento feito pela empresa Torre no Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que está parando, então, até agora, a licitação do lixo. Seguinte, uma das acusações contra a atual gestão, prefeito Edivaldo Nogueira, é de que o contrato emergencial feito com a Torre tinha e tem um preço alto. O anterior tinha um preço mais alto ainda. Contratos anteriores à gestão passada de Edivaldo tinham preços estratosféricos, enormes. Aí a Torre agora recorre ao Tribunal de Contas e questiona o seguinte: que nesse novo edital está estabelecida a previsão de um preço, de um valor que é menor
do que esse que a Prefeitura de Erivaldo Nogueira está pagando hoje à própria empresa Torre. Onde é que está a coerência da gestão Erivaldo Nogueira, tanto a passada quanto a atual em relação aos valores? Gilmar, isso aí que você está me perguntando, eu procuro desde o primeiro dia da gestão, onde está a coerência, onde está o compromisso com as promessas de campanha. Eu apresentei um requerimento na Câmara semana passada solicitando as razões apresentadas pela empresa Torre e as contrarrazões apresentadas pela Insurb, para ver o contraponto desses argumentos que foram colocados. E pedi para que a minha assessoria se debruçasse sobre tudo isso e sobre o próprio edital. O nosso interesse é que tudo se transpareça e transcorra da melhor forma possível. Por isso que a CPI tem que existir. É muita confusão envolvendo um contrato. O contrato começa com 80 milhões, 3 meses depois sofre tantos aditivos que chega a 210 milhões. É diretor preso, são pessoas afastadas da gestão pública e tudo isso não pode ficar no esquecimento, deixa para lá, vamos resolver. É necessário que haja o esclarecimento da população. E esse esclarecimento só vai vir à tona com essa CPI. Com a CPI, inclusive, Gilmar, virão à tona aquelas interceptações telefônicas das quais nós não tivemos acesso ainda, nem vocês da imprensa. Aquelas que envolvem também o prefeito Erivaldo Nogueira e tantas outras pessoas que têm foro privilegiado e que por isso não foram disponibilizadas para a imprensa e para os vereadores. Vereador Elber Batalha Filho, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Cidade Alerta Sergipe.